E aí galera, tudo bem? A Valentina tá querendo saber sobre reencarnação e karma na Umbanda. No caso, qual é a visão que a gente tem sobre isso? E é engraçado porque tem muitos assuntos dentro da Umbanda que não tem uma regra, tá? Porque o conhecimento ele vem de lugares diferentes da Umbanda. A gente tem que entender que tudo tem uma origem. E a Umbanda da origem, ela é mesclada com diversas outras religiões, culturas e sabedorias. E muitas das vezes, quando você está num centro, né, numa casa de Umbanda, a pessoa que está à frente dali, ela nem sempre foi umbandista. Então, às vezes ela era católica e virou umbandista, às vezes era espírita e virou umbandista, às vezes ela não era nada e virou umbandista, né? E aí ela acaba carregando os valores que ela tinha antigamente, né, para Umbanda. É por isso que a gente vai ver tanta discrepância, tanto com relação ao conhecimento, né, espiritual de forma geral, ao entendimento espiritual de forma geral, como até a ritualística, né? Inclusive, por exemplo, esses dias eu vi um debate, né, exatamente das pessoas comentando sobre se uma casa onde tinha sacrifício animal era considerado umbanda, tá? E a gente tem que entender que independente disso estar certo ou não, se independente de você querer considerar umbanda ou não, a gente tem que entender que provavelmente essa pessoa ela veio do culto de nação ou do candomblé. E aí ela trouxe aqueles valores daquela religião para dentro da Umbanda, entende? Porque o que acaba acontecendo é que, independente dos seus valores, se em algum momento da sua vida você está em uma religião, não importa qual ela seja, ou está em religião nenhuma, e aí você incorpora um preto velho, daqui a pouco você incorpora um caboclo, entende? Você é, incorpora espíritos que de alguma forma se manifestam dentro da Umbanda e eles pedem para você abrir um local de trabalho, você abre, diz que aquilo ali é Umbanda, porque os guias de Umbanda estão pedindo, mas não necessariamente você teve tempo para ressignificar o que você considera certo dentro da espiritualidade. E de nenhuma forma eu estou dizendo que a Umbanda é o que é certo. O que a Umbanda entende é o que é certo. Eu só estou falando que o que muitas vezes acontece é que a pessoa começa a trabalhar com os guias de Umbanda, mas carrega para o trabalho toda a influência que ela teve de outra religião, tá? Isso é muito importante. Eu sei que isso não tem a ver com o assunto em si, reencarnação e karma, mas para a gente começar a entender por que, que cada um às vezes fala uma coisa e cada casa acaba tendo um rito e um entendimento diferente sobre a espiritualidade, tá? Então, o que eu posso falar assim da reencarnação de forma geral não necessariamente vai ser do que todas as casas de Umbanda vão entender. Na verdade, eu acho que vocês já devem ter percebido, eu muitas vezes eu falo muito mais de espiritualidade do que de Umbanda, sabe? Porque quando a gente vai falar de uma religião, a gente está, de certa forma, limitando a espiritualidade. A espiritualidade é muito maior. Porque a Igreja Católica tem a espiritualidade dela, entende? O espírita, o kardecista, ele tem a espiritualidade dele. Inclusive, espíritos afins que se adequam muito mais ao tipo de visão que o espiritismo traz, que muitas vezes não traz na Umbanda. Então a gente também tem que entender isso. Um espírito ele pode trabalhar em qualquer lugar, entende? Mas às vezes ele vai ter uma preferência de acordo com os valores que ele tem também, entende? E quando eu falo os valores que ele tem, não é necessariamente dizer que é certo ou que é errado. Ah, porque eu acho que a Umbanda tá certo, eu acho que. Não, não tem nada a ver com isso. Tem muito mais a ver
com ele olhar e falar assim, tá, eu vejo que tudo são formas de se chegar ao mesmo lugar, mas mesmo assim eu prefiro seguir esta forma, esse caminho, porque para mim se adequa mais ao meu perfil, à minha pessoa. E é por isso que você vai ver que existem espíritos que trabalham na egrégora de Umbanda, existem espíritos que trabalham na egrégora espírita, existem espíritos que vão trabalhar na egrégora xamânica, e por aí vai. E vai ter espírito que vai trabalhar em tudo, que às vezes é um espírito mais aberto, ele não quer nem saber da forma que é, ele só quer saber de trabalhar, entendeu? Então, assim, a gente tem que pensar nisso tudo, né? Mas aí quando a gente vai falar de reencarnação, né? A própria Umbanda ela pega o conceito de reencarnação de outras religiões, ela bebe de outras fontes, né? E essas fontes elas vão falar, né? O que mais ou menos a Umbanda realmente prega, que existe uma reencarnação, tá? Na Umbanda a gente acredita na reencarnação. A gente tem toda aquela questão de que a reencarnação ela não é ao acaso, tá? Ela não é completamente ao acaso, né? Você não vai nascer na sua família por acaso, você não vai nascer em um país por acaso, tá? E sim, a reencarnação ela vai estar intimamente vinculada ali ao karma, tá? Só que o karma, aí a coisa começa a variar muito. A princípio, na reencarnação, é uma coisa muito batida, muito nisso. Todo mundo acredita, todo mundo que tá na Umbanda acredita na reencarnação. Todo mundo. Não tem como. Você acredita em espírito, você acredita em encarnação e não acreditar em reencarnação. Tá entendendo? A não ser que você ache que você encarnou e saiu daqui e virou luz. Que aqui você não tem um monte de velho ali, velho aí safado, filha da mãe, fazendo um monte de merda. Então, uma encarnação não foi o suficiente para aprender. Então, vai ter que fazer mais uma. Então, vai ter que vir de novo. Isso é reencarnação, tá? Agora, quando a gente vai falar de karma, aí o bicho pega. Porque o karma tem muita gente que vê aquela questão como uma coisa muito negativa, né? Que é aquela coisa do você vai pagar, você tá fazendo porque você merece, porque você tem que, tipo assim, entre aspas, pagar os seus pecados, sabe? Você tá sendo cobrado, enfim, toda essa carga negativa, né? Como e muitas vezes como se fosse alguém, né? Algum ser, né? Xangô parece que ele foi lá, te julgou e falou: olha, você agora você vai ter que encarnar lá para pagar as merdas que você fez, tá? Vai ter muita gente com essa visão, né? Dentro da Umbanda. E aí vai ter muita gente com a visão que tem muito mais a ver com o fator energético do que qualquer outra coisa, com uma questão de atração, tá? Aonde você colhe o que você plantou, mas não porque alguém te obriga a colher, mas pelo fato de que você atrai aquela colheita, energeticamente falando, consciencialmente falando, né? Falei em outros vídeos sobre o estado ali vibratório, a questão do pós-morte, né? O que acontece, né? De acordo com a sua vibração, você desce ou sobe e vai para lugares diferentes. E o karma, ele também pode ter essa conotação. Cara, qual é o seu karma? Ah, o seu karma é estar envolvido com pessoas mentirosas. Por quê? Porque você se afiniza com pessoas mentirosas. Porque você é uma pessoa mentirosa também, ou porque você foi uma pessoa mentirosa por muito tempo e aquilo tá impresso dentro de você, energeticamente falando, porque como eu disse em outro vídeo, a nossa aura, ela é uma somatória de todas as coisas que a gente fez, não só nessa vida como nas outras. E isso para se diluir, para se desfazer, demora tempo. Então, por mais que a gente tenha uma alteração energética e vibratória momentânea, a gente também tem algo que influencia a gente que é um pouco mais permanente, que é fixa, entende? Então, se você passou 1000 anos, né, sendo um cara violento, você acha que você vai passar mais 20, 30
tentando ficar tranquilo, e só por causa disso toda aquela energia violenta ela sumiu, desapareceu? Não, não é assim. Eu me afinizo a minha ideia, né, do que seria o karma, tem muito mais a ver com a questão de atrair aquilo que você propagou do que qualquer outra coisa, entende? Embora eu também perceba que quando a gente vai falar de uma encarnação num contexto mais assim familiar, num contexto assim, você começa a ver que existe um plano ali encarnatório, tá? E isso vai ter pessoas que vão considerar também um certo tipo de karma, porque se você precisa de um plano para resolver alguma coisa na sua família, de certa forma é porque é o seu karma, tá? Isso é um assunto extenso. Se não tiver ficado ainda claro, se vocês quiserem, a gente pode fazer uma live sobre isso. E aí a live a gente consegue desdobrar bastante o assunto. Mas num contexto geral é isso, tá? De uma forma muito simplificada, né? É isso, entende? E a gente tem que entender também que o que acontece. Eu falei isso essa semana, não em vídeo, mas com pessoas que estavam conversando. Quando você, se vamos dizer, imagina que você se suicida tomando um ácido. Aquele ácido, antes de te matar, ele corrói toda a sua garganta. Aquilo ali vai ter não só um efeito físico, mas também energético. Aquilo vai, de certa forma, machucar a sua energia. E essa energia vai se comunicar com o seu espírito, que vai, de alguma forma, causar um mal ali no seu espírito. E aí você, daqui a alguns anos, você reencarna. E quando você reencarna mudo. As suas cordas vocais têm problemas na sua corda vocal. E você nasce mudo, você não consegue falar. E aí, será que você nasceu mudo para você aprender alguma coisa? Ou será que você nasceu mudo simplesmente pelo fato que em um tempo passado você fez algo que causou um mal ali? E aí quando você vem, não é que ninguém obrigou você a ser mudo. Você é mudo porque a sua energia foi completamente destruída naquele local. E não teria outra forma de você encarnar saudável, porque foi você mesmo que destruiu aquilo ali. Então, isso é só um dos exemplos que a gente pode entender que o karma nem sempre é algo que um juiz simplesmente chegou ali e decidiu de como que vai ser a sua vida para você se tornar uma pessoa melhor. Às vezes você vive em mudo, você não vai te transformar não vai te transformar numa pessoa melhor. Você não vai alterar quem você é por causa disso. Mas de alguma forma você atraiu aquilo para você por causa de um erro passado.